E este aqui é o Fun 60, um teclado barato que entrega performance de high-end. E este é o Mons Geek Fun 60 Max, um teclado aí que está sendo bem falado aí no YouTube e agora eu vou fazer a review dele. Ele é um teclado barato e com Rapid Trigger que entrega uma excelente performance, seja em questão de latência ou dead zone. O Fun 60 tem várias versões, as que eu recomendo pegar são a Pro e a Max. A diferença entre as duas versões, tanto a Pro e a Max, está apenas nas versões wireless, que enquanto na Pro é 1K, na versão Max é 8K. A versão Ultra desse teclado, ela tem a carcaça em alumínio, e a outra diferença é que ela tem uma tecnologia que você pode utilizar tanto o switch magnético quanto o switch mecânico. Seu visual é minimalista, tendo praticamente nenhuma coisa extra na carcaça, sendo totalmente branco, tendo apenas a logo da marca aqui no canto direito e na parte inferior do teclado. Uma coisa que eu gostei desse teclado é que ele possui pezinhos ajustáveis. Tem tanto os pezinhos de borracha padrão, um nível que também tem um pezinho de borracha, e o segundo nível, para caso você queira um teclado mais alto, que também vem um pezinho de borracha para não deslizar na mesa. A construção desse teclado é feita de plástico, é um plástico de qualidade boa até, não tem uma textura muito premium, mas ele é bem resistente. Eu posso aplicar uma força aqui bem grande que ele não vai se deformar nem fazer barulho, ele cumpre bem o seu objetivo. O teclado é bem leve, por conta de ser de plástico e não ter muitos mods. Suas keycaps são feitas em PBT, são de uma qualidade boa até, tem um acabamento sólido na cor branca e também possui uma textura agradável ao toque. O seu RGB é vazado na parte lateral da tecla, ela também é double shot e não há presença de muita rebarba, sendo uma excelente qualidade dessa keycap. Os switches que vieram nesse teclado são o Aqua Glare. Eles têm um Stembox, o que dá uma estabilidade maior para o Rapid Trigger, vai ter um difusor de luz aqui para ajudar no RGB. Eu achei ele um pouco pesadinho para teclados magnéticos, mas nada que atrapalhasse a gameplay, além dele ser um pouco barulhento. O som dele é legal até, eu só achei um pouco barulhento, mas está na média do som dos teclados magnéticos. Sua digitação é ok, achei um pouco mais pesada que os outros teclados que eu venho testando, mas nada que me atrapalhasse tanto para digitar quanto para jogar. O RGB desse teclado é bem mais ou menos para menos, ele tem pouco efeito, é virado para o sul e eu não achei tão forte assim. A keycap é vazada para baixo e caso você queira utilizar à noite apenas para identificar teclas, vai servir sim. Lembrando de não utilizar o RGB mudando, porque junto com o Rapid Trigger isso pode acabar afetando ele, porque conforme o RGB vai mudando ele vai esquentando e isso pode acabar afetando o campo eletromagnético. A conexão sem fio é boa, não tive problemas com ele utilizando sem fio, porém não cheguei a utilizar até a bateria acabar, porque eu não vejo necessidade em utilizar um teclado sem fio. Ele também pode ser conectado via Bluetooth, deve ter um delay considerável, mas também é uma ótima funcionalidade para quem quer ter 3 dispositivos conectados ao mesmo tempo. Um no PC, um no Mac, outro no tablet, outro no notebook e por aí vai. E para mudar é bem fácil, você vai chegar aqui na parte traseira do teclado e vai ter a opção para Mac, USB e Windows. O teclado consegue sim atingir seu Rapid Trigger de 0.01 mm, porém eu, Daudas, recomendo você utilizar 0.04 com o switch que vem nesse teclado. Eu tive que utilizar o estabilizador de Rapid Trigger em 25% para conseguir utilizar em 0.01 sem problemas. Eu utilizei majoritariamente para jogar FPS, CS como foco e não tive nenhum problema depois que eu utilizei as configurações. Sem essas configurações, teve alguns problemas ali, o teclado andava sozinho, o S apertava sozinho, porque estava muito sensível, o teclado não estava conseguindo responder bem. A versão Pro vai ter uma latência de 0,17 milissegundos no cabo e 0,63 no wireless. A versão Max vai ter uma latência de 0,1 milissegundos no cabo e 0,3 wireless. A dead zone de ambos vai ser 0,18 milímetros. Em features, né, não tinha como esse teclado ter muitas, ele possui poucas. Ele tem o Snap Tap, TGL, DKS e Mod Tap, que são básicos aí de todo teclado magnético. A gameplay com ele é boa, respondeu bem aos meus comandos e não tive nenhum bug utilizando ele depois de configurar. Entrega bastante responsividade ao jogar FPS, que é o meu foco. Inclusive joguei CS e Marvel Rivals com esse teclado, inclusive eu fiz live jogando Marvel Rivals com esse teclado com o pessoal do Discord. Respondeu bem em ambos os jogos, não tive nenhum problema. O Counter-Strafe respondeu bastante, tá? Foi bem legal jogar CS com ele, desde que eu ativei o Rapid Trigger Stabilizer, né? O estabilizador de Rapid Trigger. Pode ter afetado sim um pouco a performance, diminuído um pouco a latência, né? Aumentado no caso a latência.
Então eu recomendo utilizar em 0.04 e ter essa função, né, o estabilizador de Rapid Trigger desligado. Esse aqui é o software deles. O que eu recomendo vocês fazerem quando entrarem aqui é ir na última opção na direita, não sei como é que vai estar para vocês. Vim aqui, vai estar assim provavelmente, você vai clicar para a direita e colocar em português. Você vai verificar se tem alguma atualização, verificar se tem alguma atualização de firmware e atualizar. Vem aqui na primeira opção, vai vir na segunda e vai clicar em drag. Aí você vai selecionar as teclas que você quer ativar o Rapid Trigger, no meu caso aqui seriam essas. Esse aqui é o ponto de atuação para vocês, vai vir aqui. Se esse aqui ó, vai vir provavelmente alto aqui, provavelmente. Eu fui lá e coloquei em 0.010 mm. Ativei o Rapid Trigger aqui na direita, coloquei em 0.01 mm, eu recomendo que utilize em 0.04. Para mim só funcionou com 25% de estabilizador de RT. E para Dead Zone eu geralmente zero. Essas são as configurações que eu utilizei. E caso você queira utilizar SnapTap, você vem aqui em teclado novamente, SOCD, ativa aqui a tecla que você quer, confirma, a segunda tecla aqui, coloca D, blá blá blá, e é isso. Em Advanced Setting vai ter o DKS, o Mod Tap e isso aqui que eu esqueci o nome em inglês, mas aqui tem todas as configurações também de negócio. Não vai ter Snap nem DKS. Tem configurações aqui de remap para você alterar tanto o FN quanto a camada normal do teclado. O macro, as luzes aqui, isso aqui para você importar de alguma pessoa, aqui para você acessar a sua conta, e é isso. Ele é um software bem simples e faz sentido até pelo preço do teclado, ele não tem um software tão bom assim. Minha conclusão sobre esse teclado é que ele é uma máquina de performance, não tendo muita firula como mods, etc, sendo apenas plástico e PCB. É uma excelente escolha para quem quer ter um teclado mais competitivo gastando o menos possível. E também para aquelas pessoas que têm um mecânico para digitar e quer ter um magnético para jogar. Ele é baratinho e ele tem uma boa latência e Dead Zone sendo uma excelente escolha. Vai pecar sim em alguns pontos, como software, digitação e também no som, mas para quem joga isso não é muito importante, então é bom para ter aquele teclado reserva ali apenas para jogar. Então fica aí minha recomendação de um teclado barato e decente, entrega bastante performance e ele sim entrega um Rapid Trigger estável e uma latência muito boa. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou eu peço que deixe o like, comentário e se inscreva no canal. Se quiser ajudar ainda mais, se torne membro, no último nível de membro você ganha uma consultoria completa comigo. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, onde já tem mais de 1000 membros, e eu quero me tornar a maior comunidade de periféricos do Brasil. Então entre lá, tire suas dúvidas, converse e até forme grupos para jogar. E caso você tenha vergonha ou não utilize Discord, a DM do meu Insta e Twitter está abertas para tirar dúvidas. É isso, fique com Deus e até a próxima.